Olá, no É o Bicho de hoje vamos falar sobre um tema de utilidade pública, a castração animal, mitos e verdades. Recebemos hoje a doutora Vera Lúcia, que vai nos esclarecer determinados pontos no que seria mito e verdade e como a sociedade seria muito mais evoluída se ela tivesse uma cultura de castrar os seus animais. Olá, doutora Vera. Bom dia, Luciene. Bom dia. Bom, temos aqui de exemplo a Duduzinha, ela foi adotada e ela já veio castrada. E essa raça, a Whippet, é uma raça totalmente slim, é uma raça delgada, uma raça fina, né? E percebe-se que ela é uma cachorra obesa, ela está bem acima do peso e aí vem a primeira questão. Até que ponto a castração, ela deixa um animal obeso ou não deixa? O que é um mito nesse sentido, doutora Vera? O mito na realidade é que todos os animais que são castrados, eles se tornam obesos. O que acontece é que o animal castrado, ele tem que ter uma quantidade calórica diária menor. E as pessoas continuam alimentando seus animais com a mesma quantidade de caloria diária, né? Então teria que ser reduzido. Existem rações para animais castrados, tanto os caninos como os felinos, que tem uma quantidade de caloria menor. Aí esses animais não ficariam obesos. E por que isso? É porque é o hormônio que deixa de ser produzido pela cachorra? Por que dá essa predisposição ou não é uma predisposição depois da castração? Não é uma predisposição, vai depender muito do estilo de vida do animal, se ele se exercita mais ou não, a quantidade de vezes que ele se alimenta e é claro que a quantidade hormonal também que deixa de ser produzida é um fator relevante no caso. Por exemplo, ao longo da vida de um animal, vamos supor que ele viva aí uma média de 10 a 12 anos. Se não for castrado, quantos filhotes esse animal pode produzir ao longo da sua vida? Vamos levar em conta, então, nós temos os animais de pequeno porte, de médio porte, de grande porte e os gigantes. Então vamos citar como exemplo um animal de médio porte. Um animal de médio porte, normalmente as cadelas entram no cio de 6 em 6 meses. Supondo que ela, então, 2 vezes ao ano. Ela pode dar cria, uma fêmea canina, 2 vezes ao ano. A média de filhotes que nascem num animal de médio porte é em torno de 5 a 6. Então, contabilizar 5 a 6 por ano, né? Então, no final de 10 anos, a gente poderia contar 10 vezes 10, seria em torno de mais ou menos, em média, 100 filhotes por ano. 100 filhotes. 100 filhotes por ano, uma cachorra de tamanho médio. E na sua experiência como doutora veterinária, a questão do abandono é muito relacionada à questão de não se castrar os animais, né? Está muito relacionado, mas está relacionado principalmente à educação, né, da população. Então, as pessoas adquirem o animal, ele é pequenininho, uma gracinha, bonitinho, né? Aí, olha, à medida que o animal vai crescendo, então o animal, eles têm que entender que o animal cresce, come, fica doente, tem que ter certos cuidados. E a maioria das pessoas abandonam os seus animais justamente quando eles estão doentes, quando eles se tornam obesos, já não é aquela gracinha que é adquirido quando pequenininho. Descaracteriza a raça. Descaracteriza a raça. E outra coisa, durante o período das férias escolar. Então, às vezes as pessoas não têm com quem deixar seus animais, então a gente percebe que a quantidade de animais abandonados na rua aumenta assustadoramente. Então, todo ano a gente percebe isso aí na cidade. E também seria interessante os governos municipais ou estaduais, enfim, terem políticas públicas de orientação quanto a isso. É uma outra lacuna que nós temos também, né, na nossa sociedade. A ausência de políticas públicas que orientassem e passassem a ter essa educação a começar pela criança, porque ela vai ser o adulto de amanhã. Realmente, é muito interessante. Tem que começar pelas crianças, ir nas escolas e falar sobre a importância de ter um animal dentro de casa, que é muito importante, principalmente para os idosos. A gente sabe que existem trabalhos
de pessoas que estavam em profunda depressão, né, idosos que adquiriram o animal e graças a Deus a depressão foi embora, né, pela presença do animal, porque esse retorno, esse carinho é incondicional. Então nós teríamos que começar realmente a educação dentro das escolas, para essas crianças já ir crescendo com essa mentalidade, com esse tipo de educação, com esse respeito ao animal principalmente. E que aí eu acredito seriamente que nós teríamos uma resposta satisfatória dentro da linha animal. Da linha animal. E voltando novamente à questão de benefício. Obviamente, o principal é o cachorrinho não procriar para dar esse contingente todo populacional de animais, né? E em termos de benefícios fisiológicos para o animal, a castração ela fornece isso ou também é um mito, enfim? Não. A castração é interessante porque ela previne algumas doenças do trato reprodutor. No caso das fêmeas, seriam as neoplasias mamárias, neoplasias uterinas, né? E as infecções uterinas que ocorrem, chamado piometra, né? Nos machos, problemas justamente de neoplasias nos testículos, né? E na próstata. Então acontece muito. E nos felinos, ele tem uma ação também comportamental, né? Os felinos deixam de ir mais para caça, para as ruas, então evitam brigas, fugas, né? Ele fica mais dócil. Fica mais dócil. O macho, quando ele é castrado, em torno de mais ou menos, assim que descerem os testículos, que é em torno de 5 a 6 meses, ele deixa de fazer aquela coisa territorial. Então ele deixa de demarcar muito o território. Então se percebe que o animal realmente fica mais caseiro, mais dócil, né? E é recomendado fazer as castrações nas fêmeas em torno, logo depois do término das vacinações. A vacina termina mais ou menos em torno do 5º mês de vida. Então a castração ela tem um período exato para ser feita, não é aleatório como a maioria das pessoas pensam. Já, eu quero que castre o meu animal, chega lá na clínica e, enfim, como que funciona esse período? O correto é fazer primeiro, aplicar as doses de vacinas corretamente nos animais, que seriam em torno de 45 a 60 dias, depois 90 dias, 120 dias, né? E depois da vacinação completa, aí sim, aí partirei para fazer um exame de sangue para saber se está tudo bem com o animal e aí faria a castração, em torno de 6 meses, 6 meses e meio até 7 meses. Porque a maioria das raças, elas entram no primeiro cio em torno de 8 meses de vida. Então o ideal seria ser feito antes. E nos machos também. Faria o esquema de vacinação completo. E depois faria a cirurgia neles. A cirurgia tem que ser feita por médico veterinário, né, dentro de uma clínica veterinária que seja cadastrada, tá? E ela é feita com a anestesia geral. Então é um procedimento cirúrgico que requer cuidados. Não é cautela, não pode ser feito em qualquer lugar, não pode ser feito por qualquer pessoa, tem que ser feito pelo médico veterinário. E outra questão também que se debate muito hoje, e essa semana inclusive eu li, né, pelas mídias sociais, que vem gerando muita polêmica, as injeções que inibem o cio, de gerar câncer no animal. Até tinha lá uma imagem de uma cachorrinha com, daí eu não sei se foi uma montagem ou não, com vários tumores mamários. Também gostaríamos de saber os mitos e verdades sobre essas injeções hormonais. Essas injeções não são indicadas. Antigamente, tá, o pessoal até aplicava essas vacinas, né, essas injeções. Hoje, nem pensar. Então, nós abolimos aqui na nossa clínica há muitos anos atrás, né? Tem um trabalho que foi feito, inclusive, na Unesp em Jabuticabal, na faculdade lá, que eles comprovaram que esses hormônios aplicados para inibir
o cio, elas realmente É cancerígeno. é cancerígeno. Então, os tumores mamários são frequentes nos animais que são usados esse medicamento. E o pior, esses medicamentos, porque na realidade o animal toma esse hormônio, tá? E ele tem um desequilíbrio hormonal muito grande. E aí o animal começa a ter problemas, inclusive de uterinos. Nossa. Então a quantidade, vou supor, 85% a 90% pós o anticoncepcional são normalmente infecções uterinas graves. Então pode levar um animal a óbito. Com certeza. Porque a maioria das pessoas, eles acham que até que o animal cruzou, tá prenho, porque o abdômen vai ficando distendido, né? Que é uma coleção de pus, né, que se dá dentro do útero. Então não sai, então fica ali. A pessoa pensa que é uma gestação e aí o animal já começa a perder o apetite, já tem emagrecimento, porque está com uma lesão grave ali dentro. E aí eles já procuram o veterinário. Quando vem procurar o veterinário, em alguns casos o quadro é reversível. Em alguns casos o quadro é irreversível. E voltando para a questão da castração, no caso a cirúrgica, quanto tempo em média leva a recuperação do bichinho? Em torno de 7 a 10 dias, né? Que quando são retirados os pontos. Mas a recuperação é totalmente tranquila. É só ser bem criterioso no pós-operatório, né? Os cuidados que tem que ser realizado em qualquer cirurgia, né? Com o antibiótico a ser dado, o animal não pode, porque são feitas várias incisões, porque você tem que retirar a ovário-histerectomia, como é chamada a castração, tá? Faz uma incisão abdominal e são várias camadas, né, que existe até chegar no útero, e aí é retirado, uma retirada total dos 2 ovários e do útero, e é recomendado isso. Se você deixar um pedacinho de ovário, ele se recompõe. Aí o animal entra no cio sem ter aquele sangramento, e claro, não cruza, né? Mas fica com as características de cio normais. Então o ideal é fazer essa ovário-histerectomia, como é chamada, que é a castração total, não parcial, nunca parcial, total. Olha que interessante, porque pode gerar sequelas no animal. Pode deixar sequelas no animal. Agora, nos animais é feita a retirada dos 2 testículos, né? Tanto nos felinos como nos caninos, nos cães machos. E para finalizar o É o Bicho de hoje, a doutora Vera vai dar uma mensagem fechando essa questão da importância de você ter a conscientização em castrar o seu animal, evitando assim a hiperpopulação de cães, de gatos, enfim. Bom, minha mensagem é uma mensagem de amor para os nossos animais, né? Todos eles, independente se tem raça ou sem raça. Eu adoro aquelas campanhas de adote um animal, sou partidária de sim, o amor é incondicional. E quem tem um animal tem que ter a consciência que ele é para o resto da vida. Em torno de hoje, os animais de porte grande vivem até 12 anos com a gente, antigamente vivia só até 9. Então nós temos animais que hoje vivem com a gente até 18 anos, 19 anos. E esses 18, 19 anos são de intenso amor. Então, para quem pensa em adotar um animal, quem pensa em comprar um animal, que tenha muito carinho, muito amor, pense seriamente na castração, porque nós temos que pensar no bem-estar dos animais, sempre, né? Porque realmente é um amor incondicional. Obrigada, doutora Vera. Obrigada a vocês.